A irmã Cia essa semana disse: Neide, eu quero que você cante uma canção. Mas antes de você cantar, eu queria que você falasse alguma coisa. Eu disse: irmã, meu negócio é cantar, não é falar. Quem canta sabe disso. Geralmente a gente mais canta, a gente não fala. Mas, para falar sobre a graça de Deus, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para falar. Sim? Sim. Eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa para falar. E geralmente há determinados momentos na vida da gente que são momentos onde a gente se dá conta sobre o que é a graça de Deus. Porque até então a gente ouve falar o que é a graça de Deus. A Bíblia fala o que é a graça de Deus. Mas há momentos em que a gente sente a maravilhosa graça de Deus. Pode ser no momento da sua conversão, ou em algum momento que você passou na sua vida em que você sentiu a graça de Deus. Eu particularmente cresci dentro de igreja. Desde 3, 4 anos, a minha avó já me levava para a igreja. Então eu cresci, não muito, mas eu cresci ouvindo falar de Jesus. Eu cresci aprendendo a amar alguém que eu nunca tinha visto. Mas eu me lembro que mesmo criança, eu já amava Jesus. Eu sabia que Ele tinha morrido na cruz por nós. Eu sabia que eu não merecia isso. E eu sabia dos milagres que Jesus fazia. Eu me lembro que eu sempre gostei de super-heróis, até hoje. E aí, Superman voava. E eu, nossa, ele voa, ele é tão poderoso. Mas Jesus é mais. Jesus é mais. Ai, eu tinha um outro herói que soltava um Kamehameha. Nossa, ele é muito poderoso. Mas eu sabia que Jesus era mais. Jesus é tudo mais do que isso. E eu cresci assim. Porém, quando chegou na minha adolescência, eu não fui uma adolescente rebelde. Eu não fui rebelde em casa, não tive isso. Porém, eu tive uma crise interna. Eu vivi uma rebeldia interna, onde poucas pessoas sabem disso até hoje. No momento, ninguém nunca sabia. Mas, para algumas pessoas eu contei depois. Eu passei um momento em que eu comecei a duvidar da existência de Deus. Comecei a duvidar. E eu tenho certeza que muitos jovens, muitos adolescentes passam por isso. A gente acaba querendo saber, por fim da força, de onde veio Deus. Quem já pensou isso alguma vez? Quem já se pegou pensando nisso? De onde veio Deus? E como é que Ele começou? E por que a Bíblia não fala? E eu me peguei pensando nisso. E gente, não foi só um pensamento passageiro. Isso durou muito. E isso ficou grave. Não foi só um pensamento que ia e voltava, não. Isso ficou mesmo. E eu ficava pensando, mas será que Deus existe mesmo? E eu passei a minha vida toda acreditando num Deus que nem existe. E por que a Bíblia não fala? E eu comecei na minha mente, tá? Duvidava, ficava com raiva. Quando foi ficando grave, eu começava a xingar Deus, falando palavrão com Deus. Isso sozinha, ninguém ouvia, mas eu falava. Eu ia ler a Bíblia, me faltava paciência, eu jogava a Bíblia para lá. Isso foi ficando muito ruim e eu comecei a me sentir presa dentro de uma situação em que eu não conseguia mais sair. Eu só sabia que eu não queria mais saber de Deus. E aí, como consequência, eu comecei a querer saber como era o mundo, porque eu não sabia. Eu sempre cresci dentro de igreja, eu não sabia. E eu comecei a querer saber também como era o mundo, ir para o mundo e provar e conhecer de tudo que eu não conhecia. Só que toda vez que eu pensava nisso, vinham 2 sentimentos. Eu vou me sentir vazia, porque só em pensar aí, eu já sentia um vazio. E aí depois pensava na minha avó, que foi a pessoa que mais me ensinou sobre Jesus. Como ela ia ficar triste, sabe? E eu não queria entristecer ela, porque tudo que eu tinha aprendido tinha sido ela. E eu ficava, nossa, minha avó vai ficar muito triste. Eu não vou, não. Mas a dúvida continuava. A dúvida ficava persistente. E sabe, eu não sei se vocês já sentiram como se tivesse o anjinho bom e o anjinho mau. O anjinho bom dizia, mas gente, você tem experiências com Deus. Aí o mau dizia, mas pode ter sido só emocional. E o bom dizia, Neide, mas você já recebeu uma cura instantânea, que eu nunca contei para a igreja, mas em outro momento eu posso compartilhar. Você recebeu uma cura. E o anjinho mau dizia, mas você pode ter sido curada porque já era o momento da doença passar mesmo. E eu vivia nisso, irmãos, eu vivia nisso. Eu ia orar e eu já não conseguia mais orar, porque eu não acreditava em quem eu estava orando. Como é que eu ia orar?
E aí eu ficava sentava no meu quarto e chorava. Chorava. Não conseguia falar para ninguém, porque na minha mente, se eu fosse falar para alguém, eles iam ter a mesma certeza que eu. Ou eu estava ficando doida, ou eu estava com um cão dentro dos coros, que era assim que eu pensava. Tá, que tem um demônio aqui. Mas como? Se eu sempre dei lugar para Deus, como é que um demônio está dentro de mim fazendo isso? Isso era angustiante. E não durou dias ou semanas, durou anos. Foi muito tempo assim. E eu não conseguia compartilhar com ninguém. Até que, mesmo passando por tudo isso, eu não parava de ir na igreja. Eu sempre ia, eu cantava, eu tocava, eu participava das peças, fazia tudo. E era o pastor lá falando, eu, mentiroso, Deus nem existe. Ah, tudo mentira. Mas eu ia. E nesse processo de estar indo, mesmo sem acreditar em nada, houve um momento em que eu sim caí em mim. Foi um processo muito longo, muito longo. Mas eu caí em mim. E eu descobri que o problema não era entender Deus, era entender a mim. Eu que era limitada, não era Deus. Eu que era limitada. E que eu nunca iria compreender Deus em sua magnitude, em seu poder, em toda a sua grandiosidade. Não tinha como. Eu entendi que eu era um copo vazio, que ia lá na praia e pegava água. Aquele copo tem como pegar toda a água do oceano? Eu era o copo. Eu pegava um pouco da água, mas eu não conseguia pegar Deus todo. Eu não conseguia entender Deus todo. A minha mente nunca ia conseguir colocar Deus ali na minha mente, que era o copo. Só que eu precisava ser aquele copo mesmo, lá, cheio daquela água, limitada, mas cheia de Deus. Eu comecei a compreender isso. E quando eu caí em mim, eu percebi o quão miserável e falha que eu era. Porque quando eu entendi o quanto Deus é grande, eu entendi o quanto que eu era pequena. E Deus é o Criador de tudo. Eu sou apenas criatura, mas Deus é o Criador de tudo. Criou todos os universos, como diz a ciência, não é só um universo, são universos. Agora imagina aí, Deus com todos os universos, galáxias, planetas, tá lá, tudo adorando a Ele, naquela coisa linda, imensa. Aí Deus de todos os universos olha para a minha galáxia, para o meu sistema solar, para o meu planeta Terra, América do Sul, Brasil, Alagoas, Mata Grande, tá eu. Uma ousadia metida besta, querendo entender Deus em sua magnitude. Eu entendi que não é assim. Eu sou pequena, eu sou miserável e eu sou falha. E a minha oração, a minha conversa com Deus mudou. Eu comecei a dizer, Senhor, me perdoa porque eu duvidei da sua existência. Porque eu sou miserável, eu que sou pequena, eu é que não mereço nada. E o Senhor está aqui, me ouviu esse tempo todinho, está me ouvindo agora, eu tenho certeza, me perdoa. E eu compreendi que a minha vida, só em viver e só em estar aqui, é a graça de Deus. Se eu estou aqui, se você está aqui, olha, 7 bilhões de pessoas no mundo, você está aqui, olha, é a graça de Deus. O lugar onde Jesus nasceu e viveu, as pessoas não acreditam em Cristo, não acreditam, estão esperando até hoje. E nós aqui no Brasil, tão longe, 2000 anos depois, nós estamos aqui fazendo o quê? Adorando ao nosso Cristo, ao nosso Messias. Não é mérito nosso, é a graça de Deus. É Deus que faz isso. Foi Ele quem nos resgatou. Foi Ele quem nos tirou da prisão, que eu estava me sentindo na prisão. Ele me resgatou de lá. E hoje eu estou aqui, dizendo que sim, Ele é o Todo-Poderoso. Eu nunca vou entender Deus em sua magnitude, mas Ele é gracioso. Ele tem a graça sobre a minha vida e sobre a sua vida. E é sobre essa graça que eu vou cantar. E eu quero que vocês cantem comigo. A letra vai estar passando. E eu quero cantar sobre a maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça que perdido me encontrou. Cante comigo. Estando cego pude ver Cristo me resgatou.
was blessed.